Vocês estão acordados? Não, estão acordados? Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus. Aí a sua Bíblia aberta. Nós lemos o texto. Vamos orar. Eu pedir que o Espírito Santo de Deus venha falar em cada coração. Querido Deus, amado Pai, soberano Senhor, te agradeço porque aquilo que o Senhor vai liberar sobre a tua igreja é a tua paz, a tua bondade, o teu favor sobre o teu rebanho. Que a tua doce presença venha nos ensinar, venha dirigir a nossa vida, esse momento da tua presença, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Eric, pode sentar, fica à vontade. Pode se sentar, por favor. Estou pedindo, pode ser. Irmãos, vou falar sobre a bondade de Deus. É um tema que passa desapercebido para nós que estamos na igreja. Porque a bondade de Deus é gostoso falar, né? Deus é bom. Mas o nosso desafio é reconhecer que nós não somos bons. E nessa manhã, eu gostaria de começar a destrinchar a palavra de Deus sobre a sua bondade. Salmo 106, 1, diz assim: Aleluia, tem graças, por é bom, e seu amor dura para sempre. Não tem como nós falarmos da bondade de Deus sem antes entendermos, precisamos adorá-lo, precisamos reconhecer que Ele é nosso Deus. Precisamos entender que Ele é bom, e a bondade dEle dura para sempre. Isso é o propósito de vida que nós temos que nos espelhar, em sermos bons, numa natureza pecaminosa, uma natureza que a luta entre a carne e o espírito constantemente. Como podemos chegar a Deus, mesmo sendo pecadores? Mesmo dia e noite lutando contra o pecado, nós precisamos reconhecer que apenas Ele é. Quando nós reconhecemos que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele não desiste da nossa vida, então nos comprometemos a buscar esse amor e a viver esse amor. Essa manhã que você possa não apenas cantar os louvores, nós já cantamos, nós já ofertamos em adoração ao Senhor, mas que nesse momento o teu coração esteja disposto a adorar ao Senhor, ouvindo a palavra dEle para sua vida. Hoje nós vamos repetir um texto muito bonito, 26, 6 a 13. Você pode acompanhar comigo aí. Estou lendo aqui na palavra do Senhor. Jesus é ungido em Betânia. A palavra de Deus. Estando Jesus na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele estava reclinando à mesa. Os discípulos viram isso e ficaram indignados. Perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês terão por pouco tempo. Quando derramou este perfume sobre meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo,
inteiro, onde o evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado à memória. Deus reconheceu a bondade dessa mulher nesse ato. E nessa manhã a gente vai começar a pensar o que estava no coração dessa mulher, que moveu o coração dessa mulher para ter esse ato de bondade para com o Senhor. Eu creio que nós só conseguimos ter um ato de bondade quando a bondade do Senhor nos alcança. Quando a bondade do Senhor nos alcança, a gente consegue transbordar a bondade de Deus. Porque nós não somos bons, mas o agir de Deus em nós faz com que possamos ter atos de bondade. Talvez ter uma vida de bondade seja a nossa missão, o nosso propósito de busca. Eu vou buscar ser bom diariamente para glorificar a Deus. Mas isso só é possível quando a bondade de Deus nos alcança. Então, pensando nesse texto, falam onde Jesus estava, na cidade de Betânia. Estava uma pessoa, estavam ali. Já era o preparatório para a despedida dele com os ali, depois vinha a ceia. Então, na verdade, seriam os últimos dias que Jesus estaria com o seu discípulo ali, os últimos momentos. E mesmo assim, os que estavam mais próximos de Jesus, aqueles que viam os seus milagres, tudo aquele que fazia, não conseguiam perceber as necessidades mais profundas de Jesus. Eles estavam sempre esperando receber mais de Jesus. Mais milagre, mais provisão, mais disso, mais multidões, mais visibilidade. Mas talvez Jesus queria que eles vissem a essência de Deus nele, a entrega que ele iria fazer para a humanidade, mas os discípulos estavam tão ocupados com os afazeres, com os propósitos daquele momento, que não conseguiam ver. E naquele momento, quando aquela mulher estava tendo essa atitude de amor, de bondade para com Jesus, preparando ele para o sepultamento, eles estavam preocupados com coisas e não com Jesus. Não com aquilo que Jesus passaria, a essência de Jesus. Aquele momento era um momento de despedida. Eles estavam pensando quanto poderiam lucrar com aquele perfume, com aquele vaso. Então, nessa manhã, é uma manhã de desafio para nós. Como está nosso coração perante o Senhor? Será que nosso coração perante Deus é um coração que pede, que recebe, que quer mais e mais e mais? Ou é um coração que está rendido a perceber o que Deus quer fazer na minha vida, na minha história, no meu propósito, para que o nome dele seja glorificado? Vamos ver o tópico 1. A mulher do vaso de alabastro. Essa mulher ficou registrada. Essa versão, Mateus não se nome. Mas o que escreve sobre ela? Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. E ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele estava reclinado à mesa. Então, eles já estavam sentados ali, conversando, vários homens ali. Com certeza, alguém estava preparando o jantar. Era um tempo ali de comunhão, de compartilhamento. E entra essa mulher, começa a jogar perfume na cabeça de Jesus. Perfume muito caro. Todo mundo fica meio indignado. O que essa mulher está fazendo aqui? O que ela veio fazer aqui? Ela está mexendo com Jesus? Quem deu essa autoridade para ela? Quem convidou ela para entrar aqui? E muitas vezes, quando nós entramos num papel de obediência ao Senhor, as pessoas ao nosso redor não vão entender muitas coisas. Não vão entender como eu consegui perdoar, não vão entender quando eu servi os inimigos. Quando a gente entra num processo de obediência ao Senhor, muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor
vai falar: para que isso? Precisa mesmo ser tão correto, ser tão certinho, seguir a lei, não estacionar onde pode, não passar num farol vermelho, não falar palavrão. Precisa de tantos detalhes assim? Precisa. Porque nós estamos obedecendo ao Senhor. E sempre tem alguém reparando na nossa conduta. Mesmo que a gente não queira, que a gente não se aperceba, aquilo que nós fazemos, todos ao redor observam. E aquilo que é semeado, aquilo que a gente sai semeando, vai crescer. No caso dessa mulher, foi um ato de bondade, um ato de compaixão. Eu creio que essa mulher conhecia Jesus. Ela tinha tido uma experiência com Jesus de transformação, seja de ouvir falar ou de caminhar com Ele. Em outros textos do Evangelho diz que ela chorava aos seus pés, enxugando com os cabelos. E, pasmem, mesmo sendo uma atitude boa, ela foi questionada pelos discípulos de Jesus. Será que nós, dentro da igreja, também não questionamos o nosso irmão quando ele tem um ato de bondade? Às vezes o irmão doa uma coisa muito cara para a igreja. Nossa, mas por que doou? Ele é louco? Seja para uma missionária, uma coisa assim muito extraordinária. Será que nós também não questionamos as maravilhas que o Senhor muitas vezes libera? Como assim foi possível? Foi milagre? Como Deus moveu o coração daquela pessoa para fazer algo específico? Porque nós questionamos a bondade de Deus e o favor de Deus quando alguém faz isso na casa do Senhor, quando faz isso pela sua família, quando faz isso no trabalho, quando nós temos algum ato de bondade, nós somos questionados. Na maldade, o pessoal fala assim: é bem feito, ela tinha que fazer isso mesmo, tinha que parar de ser tonta. Não é assim que a gente fala? Na verdade, não é assim que a palavra de Deus. Dê a outra face, caminha mais uma milha, e não é fácil. E mesmo ela dando o melhor dela, derramando sobre o dono da bênção, sobre o grande Filho de Deus, essa mulher foi questionada, como se ela tinha sido insensata, dar o melhor para o Senhor, de entregar aquilo que era merecido ao grande Filho de Deus, ao nosso Salvador, porque era importante ganhar dinheiro sobre isso. E muitas vezes nossa vida está baseada no dinheiro, nas coisas e não mais no Senhor. E com o andar da carruagem é perigoso se perder. Percebam que quem questionou não foram pessoas que estavam longe de Jesus. Foram aqueles que estavam caminhando com Ele, dia após dia. Então, a gente tem que observar o que tem sido nossos pensamentos, as nossas atitudes perante aquilo que é vontade de Deus. Atos de bondade. O que moveu o coração dessa mulher? Não foi os discípulos. Nenhum discípulo falou assim: vamos fazer uma homenagem para Jesus. Jesus está falando que o tempo dele está acabando aqui na terra. Vamos então fazer uma festa. Vamos dar vários presentes para Jesus. Vamos celebrar que ele está indo embora. Naquele exato momento, eles só estavam vivendo um dia normal. Mas Jesus estava se despedindo. Irmãos, a gente não sabe o dia a qual o Senhor vai nos levar. Então, todo dia tem que ser dia na presença de Deus. Todo dia é dia de arrependimento. Todo dia é dia de atos de bondade. Porque se você tem hoje, exatamente apenas hoje para ser bom, se você tem exatamente hoje o dia de perdoar, perdoe. Se você tem exatamente só hoje, porque o amanhã pertence a Deus, escolha atos de bondade. Talvez se ela pensasse: na próxima ceia, mês que vem, eu dou esse perfume. Gosto muito dele, está na minha família há muitos anos, está aqui, está guardado, é algo muito precioso. Mas eu não sei se eu vou, está cedo, né?
mês que vem vai ter novo, aí eu faço isso. Eu tenho tempo para fazer as coisas para o Senhor. Mais importante são as outras coisas. Mas essa mulher foi sábia. Eu creio que o Espírito Santo de Deus tocou no coração dela. Talvez ali ela teve a sensibilidade de perceber que seria a última oportunidade que ela tinha de se render aos pés do Senhor, a última oportunidade que ela tinha de transformação de vida, ou de mostrar para Ele quão arrependida ela estava e quão grata ela estava pela transformação a qual o Senhor fez na vida dela. Nós não temos o amanhã, nós só temos hoje. O que podemos fazer hoje para o Senhor? O que podemos fazer hoje pela nossa família? Qual o ato de bondade ao qual o Espírito Santo de Deus está forjando no nosso coração, para que a gente possa ser usado por Deus, para glorificar o nome de Deus, para trazer salvação? Então, eu fico pensando, o que será que moveu o coração dessa mulher para entregar algo valioso? Naquela época era muito dinheiro. Isso que chocou, né? É uma coisa pegar, trazer uma barra de ouro aqui e entregar para ofertar. Todo mundo vai falar, nossa, uma barra de ouro, o que a gente vai fazer com isso? Mas ela fez. Talvez o seu coração seja esse grande tesouro ao qual o Senhor espera esta manhã. Em Mateus 26, de 8 a 12, diz assim, de 8 a 10. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por um alto preço. E o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação. Muitas vezes a nossa boa ação vai trazer perturbação. Porque não é comum o ser humano ser bom. Não é comum o ser humano abrir mão da sua vontade pelo próximo. Não é comum estender a mão, não é comum compartilhar o pão, não é comum doar. E quando nós temos atos de bondade, isso incomoda. Incomoda aquele que não compreende o amor de Deus e nós somos questionados. Alguém já passou por isso aqui? No seu dia a dia, no trabalho, até mesmo em casa? O bem que eu posso fazer, eu não faço? Agora, quando eu faço o bem, eu sou questionado? E eu sou questionado pelos mais próximos, pelas pessoas que mais estão convivendo conosco. Que desperdício de tempo vir na igreja, que desperdício disso, que desperdício daquilo. Mas aonde os nossos olhos têm que estar fitos, conectados, com o propósito de louvar a Deus e agradecer a Deus em todo o tempo. Quando eu olho para as circunstâncias, quando eu olho para a minha humanidade pecadora, então eu não tenho atos de bondade. Eu tenho atos de justiceira, eu quero fazer justiça pelas minhas próprias mãos. Mas quando eu entro em contato com o Senhor e começo a refletir, isso vale a pena? Isso vai gerar vida ou isso vai gerar morte? O que eu vou fazer agora, o que eu vou dizer agora? E é muito difícil, irmãos. Não é fácil para mim e eu acredito que não é fácil para nenhum ser humano. A nossa tendência é sempre ir para a destruição, para o pecado, para o julgamento. E nessa manhã o Senhor nos desafia. Deixe ela em paz. Ela está fazendo bem para mim. Ela está fazendo uma boa coisa para mim. Quantas vezes as pessoas se esforçam para fazer coisas boas para o Senhor e a gente fala, não, ó, não faz mais nada não, tá incomodando, não precisa fazer, não vai para lugar nenhum. Não é sobre isso, é sobre obediência ao Senhor. Se Deus te mandar ter um ato de bondade, faça. Se é algo para adorar o Senhor em espírito e verdade, faça.
E muitas vezes você vai ser questionado por ter feito algo bom. E o que Jesus falou sobre essa mulher? Deixe ela em paz. Ela praticou uma boa ação. Então, se você está compartilhando a palavra de Deus, se você está mandando uma mensagem, se você está dando uma oferta especial, porque o Senhor te deu recurso, o Senhor falou, faça isso na minha casa, faça isso na minha obra, faça uma compra e leve na casa de fulano de tal, faça tal coisa. Mesmo que possa parecer desafiador, vá e faça, obedeça ao Senhor. Talvez não foi fácil para aquela mulher, coração latejando, dizendo assim, eu quero agradar ao Senhor, eu quero dar o meu melhor. E o melhor dela foi o perfume. Da viúva foi as 2 moedinhas. Talvez pode ser qualquer coisa a qual o Senhor te pede. Talvez seja o seu tempo. Quão valioso é o seu tempo na presença de Deus. Talvez é isso que o Senhor queira. Apenas o seu tempo. Apenas uma oração. O que é mais precioso para nós hoje? Pode-se dizer o tempo. Será que nós temos tempo de ter atos de bondade para com o Senhor? Lembrar que Ele é nosso amado, que Ele é nosso Salvador. Que sem Ele nós não somos nada. Que Ele que nos coloca de pé. Deus pede para que a gente simplesmente o veja. Os discípulos não estavam percebendo que ele estava indo embora. Os discípulos estavam num piloto automático, dizendo assim, amanhã tem mais, é outro dia. Guarda esse dinheiro para a próxima viagem. Espera aí, sobrou umas gotinhas, vamos pôr num potinho, já que ela não derrubou tudo no pé, por lá na cabeça dele, vamos aproveitar o restinho do frasco e a gente vende. Mas não se apercebe que poucos são os dias que faltava para eles estarem sem Jesus. E eu não sei o dia que o Senhor vai me levar, nem vai levar a sua vida. Ou a bonança, às vezes a gente está muito feliz, muito alegre, aqui na casa do Senhor. Nós estamos muito alegres com a estabilidade da nossa casa, do nosso emprego. Mas tem dias que são difíceis. Mesmo nos dias difíceis, nós temos que ter atos de bondade. E nós só conseguimos ter atos de bondade se o nosso coração estiver entregue ao Senhor. Se o nosso coração não estiver entregue nas mãos do Senhor, nós não conseguimos ter atos de bondade como aquela mulher. Ninguém pediu, não tinha hierarquia, não tinha apenas o desejo de dar o melhor para o Senhor. O desejo de dizer, Senhor, eu sou grato, eu te adoro, eu me rendo na tua presença. Talvez Deus espere de nós apenas um coração quebrantado. Talvez é esse ato de bondade glorificar a Deus com o coração quebrantado. Isso não vai aparecer em público, mas a presença dele vai te tocar. Nos basta. Enquanto a gente procura muitas respostas no IA, no chat, no Google, a melhor resposta vem da presença. A melhor prática, glorificar ao nome dele. Então, quando a gente faz alguma coisa para o nosso irmão, quando a gente faz alguma coisa para a nossa igreja, em adoração ao Senhor, ele se alegra. E muitas vezes as pessoas não vão compreender por que sendo tão bom sobre nós. É sobre aquilo que a palavra diz que nós temos. É decidir obedecer, é decidir caminhar segundo os propósitos de Jesus. Porque a nossa humanidade ia contar gotinha, ia vender a gotinha, se fosse aqui hoje, tivesse o restinho desse vaso. A gente ia diluir e vender a gotinha do que sobrou, do que foi derramado. Na nossa visão pequena, na nossa visão humana, na nossa visão mesquinha. Vamos tirar o lucro sobre disso. Vamos fazer disso algo maior. Deus não espera nada disso. Celebre comigo
Celebre, eu estou sendo honrado. Alguém me viu. É como se Jesus falasse assim: ela me viu. Ela entendeu que eu estou indo embora. Ela entendeu que falta pouco, daqui a pouco vocês não me terão mais. Aquela mulher entendeu que faltava pouco tempo. Talvez seria a última oportunidade que ela teria de chegar próxima. Na nossa vida, a gente não sabe o dia de amanhã. Nós só temos hoje para perdoar, nós só temos hoje para nos arrepender, nós só temos hoje para dar o melhor para o Senhor. Claro que com sabedoria, não com... Mas sobre isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que aquilo que Deus te pede hoje, faça hoje. E amanhã não pertence a nós. Nós não temos controle. Então, se você quer ser bom, seja bom hoje. Se você quer amar a Deus, ame a Deus hoje. Amanhã pode ser que não exista. Para a minha vida e para a sua. Vamos ver o tópico 3. Render-se à bondade de Deus. Deus deu seu Filho para nossa redenção. Jesus morreu na cruz. Ele pensou em mim e em você. João 3:23 diz: Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus abriu mão de Jesus. Ele abriu mão do Filho dele por nós. E estamos dispostas a abrir mão dos nossos desejos, das nossas coisas para o Senhor. Se hoje Jesus pedisse a tua casa, você daria? Se hoje Deus pedisse o teu celular, você daria? Estou falando de coisas. Um garfo, um copo. Você daria o copo descartável, né? Ele dá a festinha, né? O que nós daríamos para o Senhor? Nós queremos um Deus que traz bênçãos? Ou nós queremos a presença? Nós queremos as coisas que Deus pode nos dar? Ou nós queremos... Porque os discípulos, quando caminhavam ali, eles viam curas, milagres, multiplicações, funcionamentos, argumentações na sinagoga. Eles caminhavam com o próprio Deus sem reconhecer. Alguns conheciam, reconheciam, mas não tinham a profundidade de sentir aquilo que aquela mulher estava sentindo naquele momento. Volta o slide anterior, se for. Porque quando Jesus bem tratado, qual foi a reação dos discípulos? Eles ficaram. A palavra de Deus diz ficaram, não foi um, foram vários. Não descreve se alguém não ficou, mas o verbo ficaram. Então, quando alguém olhou para Jesus na sua grandeza e quis declarar publicamente, e honrar Jesus publicamente, aqueles que estavam mais próximos de Jesus ficaram o quê? Indignados. Achavam que cuidar de Jesus com algo precioso, como algo de valor, era um desperdício. Será que nós não somos confrontados da mesma forma quando nós decidimos assumir uma postura? Eu vou servir a Deus. Eu vou entrar em obediência. Eu vou perdoar. Eu vou abrir as portas da minha casa. Eu vou para o campo missionário. Será que a gente não escuta isso? É um desperdício? Eu vou fazer um seminário de teologia. É um desperdício de tempo. Eu vou vir aqui fazer faxina na igreja. É um desperdício. Bobagem. Vai para o shopping assistir um filme. Eu vou vir aqui fazer pão missionário. Vou gastar a tarde inteira fazendo pão. Que desperdício. Para que isso? Para que nós que conhecemos a palavra, a importância de pregar o evangelho,
de abrirmos mão de algumas coisas, é desperdício? Será que a nossa vida, muitos te questionam, está fazendo a igreja é um desperdício de tempo? Vocês já foram confrontados dessa forma? Eu já fui várias vezes. Para que isso? Para que tanta adoração? Para que a melhor decoração? Para que o melhor som? Por que o melhor para o Senhor? Mas isso é muito caro. Qual foi o preço que Jesus pagou por nós? Qual foi o preço? Qual foi o valor? Quanto custa a nossa redenção? Quanto custa a misericórdia? Quanto custou para Jesus ser pregado no madeiro? Foi um desperdício? Ou foi a misericórdia estabelecida de Deus sobre nós? Ou foi o favor imerecido desse amor incondicional pela humanidade? Será que quando nós nos posicionamos numa vida de adoração ao Senhor, nós achamos que o Senhor não vê? O Senhor vê. E muito mais que ser reconhecido pelos homens ou pelas obras, o importante é ser reconhecido por Jesus. Então, olha aqui, versículo 10. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que estão perturbando essa mulher? Nós temos que estar atento à disciplina do Senhor diária e constante. Se aquilo que nós fazemos com a nossa vida não está sendo o mesmo que os discípulos de Jesus estavam fazendo. Nós temos que estar atentos e sondar o nosso coração, falar: Senhor, examina o meu coração, porque ele é pecaminoso, ele é julgador. Se por algum momento, Senhor, eu estou me comportando como os discípulos dentro da tua casa, dentro da minha família, dentro do meu convívio social, muda isso no meu coração. Para que eu possa não enxergar as coisas do reino, mas enxergar a forma de viver como o Senhor quer que eu viva. Como o Senhor quer que eu viva é o grande desafio, é a grande pergunta que nós temos que fazer. Senhor, sonda o meu coração. Endireita os meus caminhos. Endireita as minhas veredas. Porque eu não consigo por mim mesma. Mas através do amor de Jesus nós conseguimos. Mas é necessário reconhecer quão falha e pecadores nós somos perante o Senhor. E o que Jesus fez? Pode passar. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez, a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Será que quando nós não estivermos talvez mais em Paulínia, mudarmos de cidade, ou quando o Senhor nos levar, o que os nossos filhos vão contar sobre nós? Quando nós mudarmos de emprego, o que vão falar sobre nós? Não sei. Mas quando estivermos na presença de Deus, o que Ele vai dizer sobre nós? Quando depararmos frente a frente ao Senhor, o que Ele vai dizer sobre nós? Ele vai deixar, assim, olha, deixa escrito a história da Márcia, do Rubim, da Paula, do seu Ari. Estou olhando aqui para vocês, estou citando Marciano. Aquilo que eles fizeram, Paulinho, é uma referência de amor por mim, de cuidado por mim, de cuidado pela minha obra, de adoração
ao meu favor, eles defenderam a minha causa. O que Deus diz sobre nós? As pessoas sempre vão falar muitas coisas, mas o que o Senhor diz sobre a nossa vida? Isso é o que importa. Jesus defendeu aquela mulher porque ela estava fazendo algo bom para ele. E muitas pessoas ao redor não reconheciam algo como bom. O que os discípulos falaram? Isso é um discernimento. Nós temos que pedir discernimento para o Senhor. Pai, o que eu tenho que fazer com a minha vida? O que eu tenho que fazer com a minha história? Deus, me ajuda porque eu estou com a cabeça perdida. Eu quero fazer muitas coisas, mas o que o Senhor quer que eu faça? O que agrada o teu coração? Mesmo que as pessoas falem que é um desperdício. Mesmo que as pessoas fiquem onde quer que vá. Nós temos que ter uma palavra liberada de Deus sobre a nossa vida. Quando nós vivemos para o Senhor, já está descrito, eu vivo para a glória de Deus, é para Ele. E Ele nos capacita a viver de acordo com a vontade dEle. É desafiador? É desafiador. É desafiador se render à bondade de Deus. E quando eu me rendo à bondade de Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Quando eu me arrependo, sinto a presença dEle, sinto o amor dEle, o amor nos constrange. E é só através desse amor que nos constrange, nós conseguimos ter atos de bondade. Os atos de bondade e o render-se à bondade de Deus é quando nós reconhecemos que nós somos pecadores. E que a morte de Jesus na cruz não foi em vão. Caminhando para a conclusão. E aqui no slide. Nessa manhã a gente possa pedir misericórdia ao Senhor. Um tempo de misericórdia. Ah, mas por quê, pastora? Porque nós não somos bons. A nossa natureza sempre tende à carne, sempre tende ao pecado. Mas quando a gente consegue perceber a nossa limitação e perceber quanto nós somos amados pelo Senhor, não apenas porque Ele morreu na cruz, mas pela sua fidelidade, pelo seu amor constante, pelas curas, pelos milagres, pelos tempos de comunhão, pelo compartilhar do pão aqui na comunidade do Senhor, na nossa casa. Quando a gente percebe a fidelidade de Deus dia após dia, em toda e qualquer circunstância, pequenas coisas e nas grandes coisas, nós nos rendemos a Ele. Então, eu deixo para finalizar essa mensagem de hoje algo muito especial. Um pedido, como se nós entendêssemos como noiva de Cristo, como povo escolhido de Deus. Porque se nós, como igreja, como aqueles que conhecem a palavra de Deus, se posicionam nesse reconhecimento da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, isso move o coração de Deus. E eu coloquei Salmos 106, 47, 48, que diz assim: salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Quando chega nesse versículo, eu quero deixar bem claro que a nossa glória é perceber que Deus é exaltado. Nós nos alegramos quando Deus é adorado, quando vidas são salvas, pessoas recebem esse amor incondicional. Que a gente possa entender que bendito seja
Deus de Israel, por toda a eternidade, para todo o povo, diga amém. Que essa salvação, que esse cuidado de Deus não é por alguns dias, por uma breve história. O cuidado de Deus para a nossa vida é um posicionamento para a eternidade. Da bondade dele estabelecida sobre a nossa vida. Lembra qual foi a abertura da palavra? Deem graças ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E o final desse versículo diz: salva-nos, Senhor nosso Deus. Ajunta dentre nós as nações para que demos graças a teu santo nome e façamos do louvor a nossa glória. E tudo que você for fazer para o Senhor, tudo que você for fazer com a sua vida, seja para glorificar a Deus. Atos de bondade que adoram o Senhor. Uma rendição que adore o Senhor. Uma vida que está na presença de Deus e que Ele reconheça a tua humildade, o teu coração quebrantado e contrito, um clamor de rendição. Fala, Deus, transforma a minha vida, transforma a minha história todos os dias. A liberdade de Deus chegar na tua presença e dizer assim, filha, você errou. Vai e pede perdão, você errou. Seu coração está orgulhoso. Eu até brinquei na reunião de quarta-feira, lembrei agora, né? A questão do coração peludo, a gente depila. O problema é se tiver piolho. Tem de cortar, ainda tem que matar os bichos. Às vezes a gente é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que a gente até cria bicho no nosso coração. Então, assim, a gente tem que sondar o nosso coração. Está apodrecendo na nossa vida. Está apodrecendo ao ponto de eu me esquecer desse amor de Deus, desse cuidado, dessa fidelidade. O que está acontecendo com a minha vida, que em vez de construir, eu estou destruindo as coisas que estão ao meu redor. Deus não está na destruição. Deus não está na perseguição. Deus está sim na disciplina, no amor, na correção, em mostrar a verdade, mostrar a justiça segundo o olhar dele. Mas não cabe a nós nos colocarmos nessa posição de que eu julgo outro, eu aponto outro. E é preciso que somente o Senhor entre na nossa vida. Por isso que eu coloquei para fechar essa mensagem. Salva-nos, Senhor. Mais que conhecer ao Senhor Jesus. Mais que já ser batizado e fazer memória do corpo de Cristo. É necessário nós sermos salvos diariamente do nosso orgulho, da nossa carne, dos nossos julgamentos para com o nosso irmão. Pedir para que o Senhor venha, Pai. Tudo aquilo que façamos seja para o Senhor. Tudo que podemos dar graça pela tua fidelidade, pela transformação diária, pelo sustento diário, físico, emocional, espiritual, da misericórdia de Deus. Só Jesus pode nos salvar da nossa própria maldade. Quando a bondade dele entra sobre a nossa vida, quando o favor de Deus entra sobre a nossa vida, a bondade dele se manifesta por onde a gente quer que nós passamos. Entenda, irmãos, essa bondade não vem de nós, mas vem através de receber esse amor, de aceitar esse sacrifício de Jesus na cruz, render a vontade de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de clamar por Ele, Senhor, eu estou perdida. Eu tenho sido cruel com a minha família. Eu tenho sido cruel comigo mesmo. Eu não sei qual é a realidade que você tem hoje dentro da sua casa, dentro do seu coração. Mas eu creio que a bondade do Senhor pode ser estabelecida na sua vida hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Se você quer que a bondade de Deus, que esse amor que nos constrange, faz dedicarmos uma vida inteira para louvor e glória do teu nome. A glória do nome do Senhor Jesus. Você quer ser tocado por essa bondade e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, levante uma das suas mãos, nós vamos orar por você. Você quer conhecer essa bondade de Deus? Nunca nada de bom aconteceu na minha vida, eu não creio em mais nada, eu não sei de mais nada, mas eu tenho curiosidade de conhecer esse amor. Eu tenho curiosidade de conhecer quem é esse Jesus.
a qual essa mulher entregou algo muito caro de valor daquela. Foi questionada por dar um presente tão caro, uma oferta de amor, uma oferta de reconhecimento, de adoração ao Senhor. Se você tem anseio que o seu coração se transforme como dessa mulher, que se descenda das coisas deste mundo para adorar o Senhor, coloque a mão aí no seu coração. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. Feche seus olhos. Eu vou estar orando aqui com você, você ora aí, eu oro aqui, e o Senhor vai ouvir. Querido Deus, amado Pai, eu apresento a tua igreja. Eu não sei o que cada um está passando, Senhor Deus, mas pela tua misericórdia, salva-nos, Senhor. Salva o nosso coração de toda a maldade plantada, Senhor. Salva-nos, Senhor, de todo engano, toda maledicência, toda tristeza profunda, todo espírito de rejeição, Pai. Pai, se achado, acha no Senhor nessa manhã, cada coração que está aqui. Vai sondando cada coração, Pai, de tudo aquilo que só o Senhor sabe, só o Senhor vê. A luta de cada um para viver de acordo com a Tua palavra, Senhor Deus. Nessa manhã eu clamo pela Tua igreja, resgata-nos, Senhor, de nós mesmos. Derrama sobre nós uma unção de misericórdia, de arrependimento, de perdão, de graça. Derrama sobre nós, Senhor Deus, a Tua presença, a presença que transforma, que transborda sobre nós. Ah, Papai querido, Tu é aquele, Pai, que faz dos improváveis a declaração do impossível nessa terra. Vai, Senhor Deus, visitando cada lar, cada história, cada miserabilidade, Senhor Deus, cada romper em fé que está tendo nessa manhã. Que seja um tempo, Senhor, de reconhecer que só o Senhor é digno de dedicarmos a nossa vida na Tua presença. Não é sobre coisas a qual o Senhor pode dar, mas a doce presença da eternidade ao Teu lado, Pai. Traz a Tua vida sobre nós. Traz a Tua fé sobre o Teu rebanho, Senhor Deus. Traz um despertamento. Tira todo engano, toda mágoa, todo embaraço, Senhor Deus. Tira de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que não é do Senhor. Pai, dá-nos um valor real daquilo que é Te servir. Mostra-nos, Senhor Deus, o Teu favor, a Tua graça. Não porque merecemos, Senhor Deus, mas porque entendemos que sem o Senhor só haverá maldade na nossa vida. E nessa manhã, Senhor, eu peço que estabeleça a Tua bondade sobre o Teu povo. Que o Senhor nos salve, que o Senhor nos resgate de toda amargura, de toda tristeza, de todo medo, de todo rancor, de tudo aquilo que foi feito para cada um aqui. E que o Senhor traga à memória o Teu amor, a Tua graça, a Tua fidelidade, a Tua compreensão. Traz à memória, Senhor Deus, o Teu amor profundo. Traz à memória, Senhor Deus, o dia que o Senhor nos resgatou. Traz à memória, Senhor Deus, a Tua doce presença. Derrama sobre nós, Senhor Deus, um espírito quebrantado e contrito, Senhor Deus. Que esse domingo seja o início do trabalhar no profundo, Senhor Deus. Não é sobre coisas, é sobre a Tua presença na nossa vida, Pai. É sobre romper em fé para agradar o Teu coração e não agradar mais aos homens, Pai. É obedecer o Senhor em espírito e em verdade, mesmo que se levantem contra nós na sociedade, nos nossos lares, mas é obedecer ao Senhor, Pai. Porque quando obedecemos ao Senhor, o Teu favor, o Senhor nos defende, o Senhor nos justifica, o Senhor aplana nos caminhos, Pai. Que cada irmão aqui possa entender no profundo, esse amor tão profundo, que nos resgata de nós mesmos, Senhor Deus. Abençoe cada família aqui. Ah, Pai, derrama sobre nós atos de bondade. Atos de bondade para com os outros, Senhor Deus, para com o próximo.
um coração rendido na tua palavra, em obediência ao Senhor. E que isso frutifique, Senhor Deus, em atos de bondade sobre a nossa vida, sobre o nosso próximo. E que todos entendam, Pai, tudo que fazemos vai ser para a honra e glória do Teu nome. E que a nossa alegria, Senhor, vai ser quando o Seu nome vai ser honrado. Que a nossa alegria, Senhor, vai ser quando nós percebemos que conseguimos mais um dia agradar o Teu coração. E não as circunstâncias, e não a sociedade, mas sentir a Tua doce presença na Tua casa, ou em qualquer lugar. Porque sabemos que somos filhos amados e guardados pelo Senhor. Obrigado por essa manhã, Senhor Deus. Poder falar da Tua bondade, poder falar do Teu amor. Nada passa desapercebido pelos Teus olhos, Senhor Deus. Nenhum de nós é esquecido pelo Teu amor. Traga a Tua verdade sobre as nossas mentes. Traga a Tua verdade da Tua palavra, Senhor Deus. E que todos declarem que só o Senhor é Deus da sua vida, da sua história. Que as famílias se posicionem, Senhor Deus, a romperem em fé, glorificando o Teu nome. Bendizendo o Teu nome. Que apesar de perseguições, a Tua doce presença nos consola. Eu creio, Senhor, que o Senhor advoga por nós em toda e qualquer circunstância. Que a Tua misericórdia também chegue aos nossos, Pai. Obrigada por essa manhã. Obrigada por esse dia, Senhor Deus. Mostra-nos, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer no meio da Tua igreja. No meio das famílias da nossa casa. E todo o clamor que tem sido feito agora, Senhor, pelas causas impossíveis, nós entregamos diante do Teu altar, Pai. Mas que acima de tudo salva nossas almas, Pai, por amor do Teu nome. Amém.